Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do webinar do CROSP. Hoje vamos trazer o tema lentes dentais. Quem pode e quem não pode colocar, com o intuito de explicar sobre as indicações e contraindicações na aplicação das lentes dentais. O webinar do CROSP vai abordar a funcionalidade do processo de implantação e quem pode e não pode colocar, então, as lentes dentárias. Para palestrar sobre o tema, o CROSP convidou a cirurgia dentista, a doutora Ana Paula Tanco, secretária da Câmara Técnica de Dentística do CROSP e especialista em dentística pela Universidade de São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso webinar. O CROSP agradece antecipadamente, então, a sua participação. Muito obrigada, Lígia, por essa introdução e muito obrigada ao CROSP pelo convite, por essa oportunidade de falar aí para vocês sobre as lentes dentais, que é um tema tão controverso nos dias de hoje, né? Vamos lá, então, doutora, iniciar a sua palestra. Fique à vontade. Eu não consigo começar sem me apresentar, né? Eu sou especialista em dentística pela Universidade de São Paulo, como a Lígia falou, especialista em ortodontia pela Academia de Medicina Militar do Exército Brasileiro, especialista em harmonização orofacial pela Faculdade de Odontologia da PCD. Pela mesma faculdade, eu tenho habilitação em laser terapia, sou pós-graduada em implantes dentários pela PCD e atualmente sou aluna de mestrado em ensino em saúde da Faculdade Israelita Albert Einstein. Então, os objetivos dessa aula, que foi proposto pelo CRO, são abordar a relação das lentes de contato dentais com a estética bucal e facial e conhecer as consequências de sua instalação à saúde dental e bucal. Então, qual seria a definição das lentes dentais? Então, elas são próteses construídas em cerâmica ou resina, que podem ser confeccionadas em várias espessuras, com estrutura translúcida para correção de diastemas, tamanho ou pequenas imperfeições dos dentes, ou em estrutura opaca, para mimetizar manchas e problemas de coloração do elemento dental. Então, ela serve para essas duas frentes de correção, né, de problemas dentais. Então, está aqui uns exemplos, né? Dentes com alteração de cor, dentes com alteração de forma, dentes com alteração de tamanho, dentes fraturados, correção de diastemas, correção de apinhamentos. E, no caso do envelhecimento dental, né? Quais seriam as contraindicações desse tratamento? Então, presença de cáries muito extensas, presença de tártaro, dentes com estrutura comprometida durante o tratamento endodôntico, dentes com grandes trincas ou fraturas, manchamento muito acentuado das estruturas dentais, patologias gengivais e portadores de briquismo, que é o apertamento dental, portadores de bruxismo, portadores de hábitos parafuncionais, né? Pessoas que têm algumas manias, né? Então, osteofagia, aquela pessoa que tem mania de morder ossos, né? Pessoas que têm o hábito de roer unhas, chamado de onicofagia. Pessoas que têm mania de morder, fazer gestos carinhosos de mordida, que é chamado odaxelagnia. Músicos de instrumento de sopro, indivíduos que trabalham com apito, indivíduos que trabalham segurando objetos com os dentes, né? E em termos de vantagens do tratamento, a primeira vantagem seria a naturalidade, né? Então, as lentes de contato, elas oferecem um resultado natural de reabilitação, com dentes brancos, alinhados e sem imperfeições visíveis. Quanto à durabilidade, então, com os cuidados adequados no pós-tratamento, as lentes de contato podem durar muitos anos, mantendo o sorriso perfeito por um longo período. E a preservação, né? Os dentes naturais são preservados ao máximo, já que é necessário remover apenas uma fina camada para a colocação das lentes. Confiança. Uma aparência dental melhorada pode aumentar a autoestima e a confiança de uma pessoa, impactando positivamente
sobre a vida pessoal e profissional deste indivíduo. E quais seriam os cuidados necessários? Primeiro, higiene dental, manter uma rotina rigorosa de escovação, uso de fio dental, é essencial para a durabilidade e saúde das lentes de contato. Muitas pessoas, a gente prescreve também tratamentos complementares dessa higiene, como, por exemplo, as escovas dentais interproximais, o jato de água, né? Bochechos com listerina, enxaguatórios. Então, a higienização tem que ser mais aprimorada do que quando você tem seus próprios dentes. Então, outro cuidado seria evitar alimentos duros. Como a gente sabe que as lentes não deixam de ser uma prótese, né? Então, evitar morder alimentos duros ou usar os dentes como ferramentas. Isso pode prolongar a vida útil das lentes e prevenir possíveis danos das próprias lentes e do próprio dente do paciente. Mas é claro, o dente natural também você não pode usá-los como ferramenta para abrir tampa de garrafa, esse tipo de coisa, né? Então não pode. Outro cuidado seria o uso de placa protetora. Então, a gente sabe que muitas pessoas, a maioria da população, ela tem um certo hábito de apertar dentes e ranger dentes, principalmente durante o sono. Mas também tem pessoas que fazem isso durante o dia em alguns momentos. Então, momentos específicos, como quando a pessoa está muito atrasada, está fazendo mais de uma atividade ao mesmo tempo, ou está na academia, e a pessoa faz esse tipo de apertamento e ranger de dentes, às vezes inconscientemente. Então, isso para a saúde dessas lentes é muito ruim. Você pode comprometer a lente estruturalmente. Então, uma coisa que a gente preconiza é o uso de placa protetora, principalmente à noite ou quando você se observa apertando ou rangendo os dentes durante o dia. A toxina botulínica é um tratamento complementar para as lentes de contato e primordial, porque pacientes que possuem hipertrofias musculares, eles devem ser submetidos à aplicação de toxina botulínica periodicamente, até que haja uma normatização e um equilíbrio das forças desses músculos hiperfuncionantes. Então, a gente sabe que muitas vezes um paciente que tem esse hábito de apertar o dente com força, ranger o dente com força, ele cria uma hipertrofia muscular. Então, a musculatura acaba trabalhando com mais força do que no normal. Então, isso merece um tratamento e a gente preconiza esse tratamento com toxina botulínica. Consultas regulares ao dentista. É claro que todas as pessoas, mesmo as que não têm lentes de contato, têm seus dentes naturais, precisam realizar visitas periódicas ao dentista. Então, é importante você ir no dentista, pelo menos a cada 6 meses, para avaliar a saúde das suas lentes de contato, dos seus dentes, da sua gengiva. Isso vai garantir a durabilidade do tratamento e a qualidade também do resultado. Pessoas que têm esses hábitos parafuncionais nocivos e autodestrutivos, né? Pessoas que roem unha, por exemplo, elas também precisam de um acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra para controlar esse tipo de hábito, né? Então, é muito comum a pessoa roer unha, né? E isso é um hábito altamente nocivo e autodestrutivo para a própria pessoa. Então, é necessário esse acompanhamento. E o dentista vai ser, muitas vezes, o mediador desse processo, né? Então, como funciona o processo de colocação das lentes? Primeira coisa que o dentista vai fazer é uma avaliação de tudo isso que eu falei, de hábitos, né? Da saúde bucal da paciente, como que ela faz a higienização. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo cirurgião dentista, né? Então, ele vai, a partir dessa avaliação, ele vai propor um tratamento de lente de contato para o paciente, realizando um escaneamento desses dentes, uma moldagem, ele vai fazer fotografias, muitas vezes ele vai filmar o paciente falando, se comunicando. Por quê?
Porque o posicionamento labial durante a fala, durante o sorriso, tudo isso vai direcionar o cirurgião dentista no planejamento das próprias lentes. Depois que tudo isso foi conversado, né, tudo isso foi analisado, né, vai para uma fase de preparação. Então, muitas vezes é feita uma simulação de como será a lente futura, né, para o paciente poder ver, fazer uma prova, discutir o tamanho do dente, a forma, tudo isso pode ser discutido antes do tratamento. Depois que você faz a preparação da superfície dental que vai ser a receptora da lente, você não tem como voltar, porque é feita uma preparação de desgaste nesse dente, né? Então, às vezes é feito um desgaste mínimo só para garantir o melhor assentamento dessa estrutura artificial, e às vezes é feito um desgaste maior. Quando que é feito um desgaste maior? Quando você tem comprometimento de coloração do dente. Então, você vai necessitar de uma lente de contato com maior espessura. Então, às vezes, é necessário fazer um desgaste maior da estrutura dental, né? Por mais que o paciente não queira, muitas vezes se faz necessário esse desgaste. Então, a lente é muitas vezes vendida como um tratamento que não desgasta os dentes, mas isso não é verdade. Esse desgaste vai de um desgaste mínimo até um desgaste maior, conforme a necessidade, tá? E depois vem a parte de instalação das lentes de contato. Então, ela vai ter que ser assentada, cimentada sobre a estrutura dental. Então, tem que ser feito um isolamento absoluto, tem que tomar um cuidado maior na hora do assentamento, porque depois que você cimenta, não dá mais para você mudar de lugar muitas vezes essa lente, né? Para você conseguir remover uma lente sem injuriar essa lente, às vezes você precisa usar um aparelho de laser bem específico para conseguir remover essa estrutura depois de cimentar. E como funciona o processo de colocação? Então, aqui eu vou mostrar mais detalhadamente como é feito isso, né? Então, primeiro que o dentista vai ver toda essa saúde bucal, vai fazer o tratamento que for necessário para tirar, remover tártaro, né? Tirar lesões cariosas dos dentes, né? Depois ele vai fazer um planejamento digital desse sorriso, como eu falei, né? Vai fazer vídeos, vai fazer fotografia, vai fazer o escaneamento, vai fazer moldagem. Então, tudo isso depende de profissional para profissional, depende da técnica, depende do modus operandi de cada um, né? Cada um tem a sua maneira particular de fazer esse procedimento. Depois vai para a personalização do sorriso, né? Então, esse sorriso é feito uma simulação que a gente chama de mock-up, uma simulação do novo sorriso, e o paciente vai ter a oportunidade de ver o resultado final, sem a coloração especificamente. Mas ele pode discutir com o dentista o tamanho do dente, ele pode falar para ver se essa estrutura nova está dificultando a sua própria fala. Então, ele consegue fazer algumas modificações para que a lente definitiva venha já no formato final. Isso é muito importante, tá? Essa é a fase mais importante. E depois da avaliação vem a fase de preparação. Então, depois dessa prova de mock-up, que a gente chama de provisório estético, vão ser realizadas essas alterações e a seguir os preparos, que é o desgaste que eu falei anteriormente dos dentes, né? Então, depois que você faz esse desgaste, não tem como reverter o processo. E aí o laboratório de prótese que vai confeccionar as lentes de contato definitivas, né, que serão cimentadas na boca do paciente. Então, vem a fase de instalação. Então, o dentista vai realizar uma prova com as lentes para ver se elas encaixam adequadamente na estrutura que foi desgastada. E se uma lente não atrapalha a outra, porque às vezes na cimentação uma interfere sobre a outra e não é possível assentar todas. Então ele precisa testar antes de preparar a cimentação propriamente dita. Depois que está tudo certinho, que não vai ter interferência de uma lente em ponto de contato com a outra, aí que vai fazer a cimentação propriamente dita, né? Nessa cimentação
tem que tomar cuidado com sangramento, com saliva, porque uma vez colada, como eu falei, não dá mais para remover a estrutura. Lígia, algumas perguntas foram feitas para a gente aí. Isso mesmo, doutora. Vou pôr aqui na tela as perguntas, então, para a senhora, e são aí detalhes, então, de todas essas explicações que a senhora trouxe. A primeira pergunta que nós temos é sobre quais os resultados esperados após a colocação das lentes, doutora. É uma boa pergunta, né? Quais são os resultados esperados? Bom, o que a gente espera de um tratamento complexo e grande como esse, né? Obtenção de um sorriso harmonioso. Geralmente a pessoa quer um sorriso bem branco, né? E o mais importante aqui é discutir com o paciente sobre a cor, né? Eu acho que o mais natural é sempre o mais bonito, né? E o mais imperceptível. Então, resultados naturais são os mais desejados. Às vezes o paciente não sabe que a cor do dente é estratificada. Ele pede uma coisa para o cirurgião dentista, só que muitas vezes ele é leigo no assunto. Então, cabe ao cirurgião dentista orientar quanto à cor da lente. Isso é muito importante. E o formato do dente, o alinhamento e essa combinação da curva do sorriso novo com as estruturas labiais é importantíssimo, né? Porque muitas vezes o dente, isoladamente no sorriso, ele está bonito, só que quando você coloca a estrutura labial em combinação com essa nova curva de sorriso, ela não está adequada. E muitas vezes o cirurgião dentista não observa o posicionamento do lábio durante a fala do paciente e durante o sorriso. Isso é uma dica que eu dou. É muito importante você harmonizar o novo sorriso aos lábios, senão o resultado final vai estar comprometido. E é claro, o paciente quer que esse resultado seja duradouro. Então, para ele ser duradouro, ele tem que tomar todos aqueles cuidados que eu falei, né? E ter a consciência que o envelhecimento, o processo de envelhecimento da face, ele vai estar ocorrendo. E muitas vezes, no futuro, será necessário trocar as lentes de contato. Então, aqui a gente mostra um exemplo, né? Um sorriso dental que estava envelhecido, né? Então, o paciente mostrava poucos dentes, uma oclusão de topo a topo, e a lente de contato fez a correção do trespasse, né? Dessa oclusão, e ao mesmo tempo o paciente se torna um paciente com um sorriso mais rejuvenescido, porque mostra mais a coroa dental. Então, isso é o que a gente almeja. Então, está aqui um outro sorriso. A gente percebe que houve uma perda da incisal, né, desses dentes, a ponta dos dentes foi perdida, provavelmente por envelhecimento, por hábitos, né? Às vezes a pessoa apoia uma caneta, né, um lápis, tem mania de morder, num dente único. Vocês podem observar que o incisivo central aqui do lado direito do paciente, ao nosso lado esquerdo da tela, ele está mais curto do que o incisivo central do lado esquerdo do paciente, que está ao nosso lado direito da tela. Então, foi feita toda essa correção. Aqui um caso de correção de forma de dentes, né? Então, a gente observa aqui no antes, os dentes tinham um formato de barril e esse formato foi corrigido com as lentes, né? Então, o tratamento de lente tem muita responsabilidade do dentista. O dentista, ele tem que corrigir, muitas vezes, a oclusão do paciente pelas lentes, né? E, às vezes, o paciente tem que mudar os hábitos da fala, da mastigação, se adequando também à nova oclusão. Então, um tratamento de muita responsabilidade por parte do profissional também. Verdade, tanto do cirurgião dentista quanto do paciente, né, doutora, que tem que manter esses hábitos naturalmente. De mão dupla, né? Isso. Doutora, temos mais uma pergunta aqui, então. Existe diferença entre lentes dentais e outros tratamentos estéticos? Essa pergunta é excelente, porque muitas pessoas confundem os tratamentos, né? Às vezes a pessoa vai nos procurar com o dente rígido, ela nunca fez uma restauração do dente, mas ela não gosta da cor do dente dela,
e ela vai nos procurar querendo fazer lente de contato. Então, cabe ao cirurgião dentista esclarecer que a necessidade dela é outra. Muitas vezes, um tratamento de clareamento dental já vai de encontro à queixa principal do paciente, sem necessariamente ela passar por esse tratamento complexo. Outras vezes, a gente recebe pacientes querendo fazer lentes de contato e o caso é puramente ortodôntico, né? É só ela colocar um aparelho ortodôntico para o alinhamento dos dentes, sem precisar fazer um desgaste nos dentes naturais, que isso é uma coisa irreversível, não tem como reverter. E é muito melhor a gente manter os nossos próprios dentes, né, na boca. Então, quando isso é possível, esses outros tratamentos substituem, né, as lentes de contato, com muito mais qualidade de vida e preservação dos elementos dentais por parte do paciente. Então, o profissional ele tem que conhecer todas essas modalidades de tratamento e orientar o paciente, o que é melhor para ele, né? Isso é muito individual, tem que analisar e fazer um planejamento adequado. Bem interessante, doutora, essa colocação, porque pela espera de resultado, muitas vezes o paciente não tem aí as informações técnicas necessárias, né? E assim, o paciente também tem que tomar cuidado para procurar um bom profissional, porque o profissional muitas vezes quer vender um serviço para ele que não é o mais adequado para ele, né? Então, isso é importantíssimo. Boa ressalva. Olha, doutora, a gente agradece muitíssimo, então, a sua participação aqui nesse webinar do CROSP, doutora Ana Paula Tanco, e deixo aí um tempo para que a senhora possa se despedir e também fazer as suas considerações finais. Bom, uma das coisas que muito me perguntam é se quanto mais claras forem as lentes, se o resultado final é mais bonito, né? Acho que tem essa pergunta aí, isso, vamos passar para as pessoas verem. Então, assim, a coloração natural do dente não é uma cor única, gente. O dente ele tem uma coloração estratificada. Ele costuma ser mais escuro, próximo à região gengival, e ele vai se tornando mais translúcido em direção à ponta do dente. Então, para você manter seus dentes lindos durante toda a sua vida, é necessário você preservar e proteger essa incisal, que é translúcida, tão importante para manter a jovialidade do seu sorriso. E assim, aqui a gente pode ver uma senhora, né, que é mais envelhecida, que tem o dente mais amarelo, e um paciente bem jovem que tem o dente bem branco, bem artificial. Então, por que a da senhora, que é mais amarelado, o sorriso está mais harmônico do que do rapaz jovem? É porque o branco do dente dela combina com a esclera, o branco dos olhos da paciente. Isso é harmonização do sorriso. Então, é uma combinação entre a coloração do dente e o olho do paciente. Então, sempre na hora de escolher a cor das suas lentes, sempre tentar harmonizar esse sorriso ao paciente individualmente, e não necessariamente a cor que o paciente deseja. Então, isso precisa ser discutido com o paciente também, porque se ele quiser um resultado muito natural e o branco do olho dele for muito escuro, não vai combinar, né? Então, acho que isso é importantíssimo. O dentista tem que orientar o paciente quanto a isso, porque ele vai querer o mais branco, e nem sempre o que é branco é o que combina com ele. Então, acho que agora terminaram as perguntas, né? Eu queria agradecer imensamente o convite do Conselho Regional de Odontologia. Eu acho que é um tema muito relevante, muito pertinente nos dias atuais, né? Então, me coloco à disposição para qualquer dúvida que alguém quiser perguntar para mim. Eu deixo aí o meu contato, o contato do CRO, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada também, doutora Ana Paula. Até uma próxima. E este, então, foi mais um webinar do CROSP. Agradecemos a todos que acompanharam os nossos canais e lembrando que pelo site crosp.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais no @CROSPOficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Ficamos por aqui e até a próxima.